Muito bem, pessoal, professor Franklin aqui, conforme prometido, nossa videoaula de Excel, primeira parte. Aqui eu já estou com o Excel aberto. Nós estamos usando a planilha eletrônica da Microsoft. Poderíamos usar qualquer uma outra planilha eletrônica, mas aqui na escola a gente usa a planilha da Microsoft, que no caso é o Excel. Então o Excel está aqui aberto, na parte de cima a gente tem aqui, olha, a nossa barra de títulos, onde tem aqui o nome da nossa pasta de trabalho, e o Excel, quando a gente abre, ele cria um espaço para a gente trabalhar, chamado de pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho, a gente pode ter uma ou mais planilhas. No caso, o Excel ele já cria uma planilha, uma primeira planilha que ele identifica aqui, olha, como Plan 1. Na medida da necessidade, nós vamos criando mais planilhas. Vocês viram o Word na semana passada, quando nós abrimos o Word, ele cria um espaço para a gente trabalhar que se chama documento. Dentro do documento, a gente pode ter uma ou mais páginas. O Word ele já abre logo uma página para a gente trabalhar. E na medida da necessidade, a gente vai criando novas páginas. Então, no Excel é assim que funciona. A gente está aqui em uma pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho, nós temos então a nossa primeira planilha. Aqui também na barra de títulos, nós temos a barra de acesso rápido, onde tem nossos botões desfazer, o botão refazer, o botão salvar. Aqui na parte de baixo, a gente tem a nossa faixa de opções, que está dentro desses menus aqui. A gente tem aqui o primeiro menu, que é o menu arquivo, onde a gente pode salvar, exportar, imprimir o documento e tudo mais. Aqui nós temos as outras guias, onde para cada uma dessas guias nós vamos ter grupos de menus aqui embaixo na faixa de opções. Tá bom? A primeira guia que se abre é a guia, a página inicial. Dentro aqui da faixa de opções, então, a gente vai ter uns grupinhos de menus. Primeiro é a área de transferência, depois fonte, alinhamento, número, estilo, células e edição. Dentro de cada um desses grupos, nós temos botões ou outros elementos também, como esse menuzinho aqui, suspenso, né? E esses grupos, por vezes, eles têm uns botõezinhos aqui do lado. Esses botões, quando nós clicamos, eles abrem outros elementos que não estão disponíveis aqui. Esses botões são os botões de uso mais comuns do menu fonte aqui. Esses são os botões de uso mais comum do grupo alinhamento, né? Se o que eu quero não estiver aqui dentro, então eu posso vir aqui nesse menuzinho, nesse botãozinho, e aqui abre o menu completão, onde eu tenho as guias número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção. Então aqui em fonte, também se o que eu quiser não estiver aqui, eu posso clicar aqui e ele abre já direto aqui em fonte. Repara que aqui eu tenho o botão para ampliar a fonte, diminuir, negrita, itálico, sublinhado, cores e tudo mais, mas eu não tenho opção de colocar em taxado, sobrescrito, subscrito, e isso eu tenho aqui dentro. Né? Então, se eu precisar disso, aqui não dá. Eu tenho que abrir essa nova janelinha. E a gente vai usar isso aqui melhor mais para frente. Muito bem. Então, continuando a falar aqui da nossa interface, aqui na parte de baixo eu tenho a caixa de nomes, aqui, que identifica o nome de cada uma dessas células, vou falar sobre elas já já. Aqui a gente tem a barra de fórmulas, nós vamos aprender a usar também. Aqui, então, eu tenho a área onde justamente eu vou inserir os meus textos, fórmulas, funções e tudo mais. Aqui eu tenho a identificação das minhas planilhas, no caso eu só tenho uma, conforme eu falei com vocês, e tenho esse botão onde eu posso adicionar novas planilhas, a gente vai fazer isso mais tarde. Aqui eu tenho a barra de rolagem horizontal, aqui a barra de rolagem vertical. E aqui na parte de baixo eu tenho os modos de exibição do Excel, inclusive o zoom, para aumentar ou diminuir aqui o zoom. Aqui no caso eu vou aumentar, colocar um zoom de 170% para ficar melhor para a gente enxergar. Então aqui nessa área, veja que está dividido em linhas e colunas. Então as linhas são numeradas e as colunas estão identificadas por letras. A primeira coluna é a coluna A, a segunda B, depois a C, a D, a F e assim por diante. E aqui as linhas que começam de 1 até 2, 3, 4, 5, 6, 10, assim por diante.
a união entre, né, o encontro entre uma coluna e uma linha se chama célula. Então, aqui eu tenho minha primeira célula, e essa célula tem um nome. O nome da célula é identificado pelo nome da coluna seguido do nome da linha. Então, aqui eu tenho a coluna A, linha 1, então essa célula é a célula A1. Repara que aqui, olha, na caixa de nomes, aparece o nome da célula. Repara também que quando eu seleciono uma célula, fica achurado aqui a coluna dela e a linha. Clicando aqui numa outra célula, célula E5, por exemplo, olha, a coluna E fica achurada e a linha 5 está achurada, e aqui fica marcado, tá vendo? Identificando. E também eu consigo ver pelo nome da célula. Quando a gente está nas células iniciais aqui, não tem muito problema eu identificar em qual célula eu estou, mas quando eu estou em células mais para frente, estão mais longe do início, aí esses recursos aqui de identificação e aqui da caixa de nomes, eles fazem com que a minha localização se torne mais fácil. Muito bem. Dentro da minha célula eu consigo inserir textos, fórmulas ou funções. Vamos começar inserindo texto. Vai colocar um texto dentro de uma célula, no caso eu estou na célula C3, é só eu escrever. Então vou escrever aqui, olha, isto é um teste. Exclamação, pronto, terminei. E para que aqui, olha, apareceu escrito na célula onde eu estou escrevendo, que no caso é a célula C3, e também aqui em cima da barra de fórmulas, conforme eu escrevi aqui, apareceu aqui. Para eu finalizar minha digitação, eu posso apertar a tecla Enter. Como eu já estou com as mãos no teclado, eu prefiro ir lá e apertar a tecla Enter. Mas você pode também clicar aqui no botão Inserir, que funciona. Pronto, está inserido o meu texto. Tá bom? Eu consigo também formatar esse meu texto. Consigo formatar todo ele, estando com a célula selecionada. Eu posso vir aqui, por exemplo, e aumentar a fonte do texto. Então, quando a célula está selecionada, tudo que eu fizer vai servir para toda a célula. Agora, se eu der um duplo clique aqui, entrei no modo de edição da célula. Eu posso selecionar só uma parte desse texto e formatar só essa parte. Então, eu vou colocar isso aqui, olha, em negrito, e aumentar um pouquinho essa fonte. Terminei, apertei Enter, pronto, tá aí o meu texto formatado. Muito bem, então inseri um texto. Eu posso também editar o texto, ou dando um duplo clique, como vocês já viram dentro da célula, aparece o meu cursor e eu consigo editar, mudar o que eu quiser aqui. Outra maneira também é selecionando a célula que eu quero editar e apertando a tecla de função F2. O cursor aparece dentro da célula e eu consigo editar. Eu prefiro usar a tecla de função, porque é mais fácil, você já está com a mão no teclado e não precisa tirar e colocar a mão no mouse para poder clicar. Sempre que eu posso usar a tecla de função, eu uso, porque inclusive é o que cai mais em concurso. São as teclas de função. Ok, apertei ESC, saiu do modo de edição. Para eu excluir o conteúdo de uma célula, é muito simples. Eu seleciono a célula que eu quero excluir e aperto a tecla Delete. Pronto, essa é uma maneira de você excluir a célula. Outra maneira também é você clicar aqui com o botão direito e vir aqui na opção Limpar Conteúdo. Clicou em Limpar Conteúdo, ele apaga o conteúdo da célula. Aqui, se eu voltar para a minha fonte original, que no caso aqui é tamanho 11, a minha linha vai voltando ao normal. A linha aumentou na medida que a altura do meu texto aumentou também, mas o mesmo não acontece com a coluna. O texto ele invade a coluna do lado. Então, se eu vier aqui escrever, olha, isso é um teste novamente, percebe que invadiu aqui a coluna D, né? Mas o texto ele não passou a estar dentro da coluna dele, está por cima. Se eu escrever alguma coisa aqui em D, qualquer coisa, olha, eu não consigo mais ver. Agora a célula D3 está usando o seu espaço para imprimir o que foi digitado nela. Para eu poder aumentar o tamanho da minha coluna, eu posso clicar aqui
no meio, entre a coluna C e a coluna D, e arrastar, colocar aqui o tamanho que eu quero. Posso diminuir também. Um recurso bem fácil é você clicar aqui entre a coluna C e a D, no caso, né? Dando um duplo clique. Duplo clique, ele vai aumentar a coluna para o tamanho do maior texto que tiver aqui nessa coluna. Então eu consigo ver tudo que está escrito aqui. Muito bem. Voltei para cá, vou excluir isso daqui. Legal. Agora eu consigo também inserir por cima da minha célula, eu consigo colocar elementos gráficos, como figuras, fotos. Vou colocar aqui uma forma. Vou pegar aqui esse elemento aqui, uma seta, e vou apontar essa seta daqui para C3, para fazer aqui, para identificar, para reforçar o que está escrito ali dentro, o conteúdo o valor de C3, ali no caso, né? Eu consigo também editar esse elemento daqui, e quando eu clico nele, aparece um novo menu aqui em cima, a ferramenta de desenho, onde tem a guia formatar. Na guia formatar, eu consigo trocar a forma, eu consigo mudar aqui o estilo dela, o contorno e tudo mais. Vou mudar aqui, no caso, o preenchimento, olha lá. Consigo também aumentar e diminuir, e consigo rotacionar da forma que eu quiser. Esse é um recurso muito útil também. Muito bem, tirei no principal, aquilo que a gente vai fazer. Ok, agora a gente já viu como é que faz para inserir texto, vamos inserir então agora fórmulas, fórmulas e funções, que é o que o Excel realmente gosta de fazer. Então, para inserir o texto, você viu que é só sair digitando, apertou Enter, tudo mais, o texto ficou inserido lá. Para você inserir uma fórmula ou uma função, a primeira coisa que você tem que fazer é inserir o sinal de igual no início da fórmula. E aqui eu posso fazer o cálculo que eu quiser. Coloco aqui, ó, 2 mais 3. Apertei Enter, olha que legal. Aparece aqui um valor da célula novo, né? A célula agora vale 5. Mas esse é o valor da célula, não o seu conteúdo. O conteúdo aparece aqui dentro da barra de fórmulas. Olha lá, dentro da barra de fórmulas. Eu posso alterar o conteúdo da célula entrando em modo de edição e aqui alterando o valor. 7. Mudei, ela faz a conta. Dá para funcionar desse jeito, mas não é a maneira mais apropriada. Normalmente a gente usa um recurso chamado de referência. Então a referência eu vou usar da seguinte forma. Eu vou colocar um valor aqui, eu quero somar também dois valores. Então eu vou começar com 2 e com 3. Então eu quero somar o que está em A1 e A2 e colocar o resultado dessa operação na célula A5. Então a primeira coisa que eu faço é selecionar a célula 5, porque é lá que eu vou colocar o resultado. E ali eu vou colocar o sinal de igual. Agora eu vou usar uma referência, eu vou referenciar as células que eu quero somar. Então eu quero somar a célula A1, escrevo aqui A1. Percebe que ficou diferente aqui, olha, ficou marcado lá em azul, né? Aí eu vou somar com a célula A2. A2, olha que barato. A célula A2 também ficou marcadinha de cor diferente. Tudo para a gente não errar, né? Agora aperta Enter aqui, olha, apareceu um valor novo aqui dentro da célula, que é o valor 5. É o valor e não o conteúdo. O conteúdo a gente vê na barra de fórmulas ou então entrando aqui em modo de edição. Muito bem. Se eu quiser mudar os valores aqui dessa operação, gerando um resultado diferente, é só eu vir aqui em cima da célula que eu quero editar e digitar o valor que eu quero. Vou botar ali 10 e vou somar com 3. Automaticamente a célula 5 vai mudar. Então essa é a mágica do Excel, né? Você poder fazer as operações usando referência. Esse tipo de referência, onde nós colocamos somente o nome da coluna e o nome da linha, isso é uma referência relativa. Então aqui eu usei um tipo de referência chamada relativa. Daqui mais um pouquinho a gente vai ver duas novas referências, que são a referência absoluta e a referência mista. Ok. Essa foi uma maneira de fazer a inserção de fórmulas. Vou mostrar para vocês agora como se faz uma função. Vou fazer essa mesma operação que foi feita aqui, que é a operação de adição, dessa vez aqui na célula B5. Aqui eu quero também somar
a célula 1 com a célula 2, mas vou usar um outro método chamado de função. A função que serve para somar se chama função soma. Função soma, eu vou pegar a primeira célula, vou colocar 2 pontos, vou colocar a última célula e vou apertar Enter. Olha só que legal, somou também. Então isso aqui é uma fórmula, isso aqui é uma função. Então dessa maneira nós inserimos texto, inserimos fórmulas, inserimos funções. Vou mostrar já já como funciona direitinho essa função soma. Só quis ilustrar aqui agora. Aqui na parte de baixo, onde nós temos a guia das planilhas, você vê que nós temos uma planilha só, que o Excel chamou de Plan 1. Nós podemos editar esse nome, trocar o nome para o nome que a gente quiser. Nós podemos também mudar a cor disso daqui, podemos acrescentar ou excluir planilhas. Vamos ver agora como é que faz isso. Para editar o nome dessa planilha, eu vou dar um clique duplo, fica marcadinho, e eu vou trocar para teste. E escrevi errado, quero editar de novo. Eu posso dar um clique duplo novamente, ou eu posso clicar aqui, ó, com o botão secundário do mouse, e clicar na opção renomear. E aqui eu apagar o que está errado, que no caso é tirar o A e botar o E, pronto, planilha teste. Quero inserir uma nova planilha. Aqui, olha. Vou colocar essa planilha aqui, vai ser teste 2. Pronto, vai inserir uma nova planilha. Essa daqui vai ser teste 3. Pronto, vai ficar bacana essa daqui, essa teste, eu vou colocar teste 1. Pronto. Tenho agora 3 planilhas. Essa já tem alguma coisa que a gente fez, essa não tem nada e essa também não tem nada. Então, meu trabalho também ficar mais profissional, eu posso mudar as cores das guias, das planilhas. Então, eu vou vir aqui, vou posicionar em cor da guia e vou escolher uma nova cor. Escolher essa cor aqui, ó, vermelhinho. Essa daqui, olha, vou também mudar a cor, colocar essa aqui, verde, verde legal. E essa daqui vai ser, não sei, amarelo. Pronto. As 3 planilhas estão aqui, olha, bem identificadas, bem visíveis. Fica um trabalho bem bacana, bem profissional. Muito bem. Quero excluir uma planilha. Vou clicar aqui com o botão secundário e opção excluir. Repara que o Excel ele não mostrou mensagem nenhuma, porque não tinha nada na planilha. Agora aqui nessa planilha teste 2, já vou inserir alguma coisa ali. Inserir. Cliquei lá com o botão direito, vou clicar em excluir. Olha, ele já mostra uma mensagem dizendo que uma vez que essa planilha foi excluída, ele não pode desfazer. Então, se você clicar no botão desfazer, ele não desfaz. Vou clicar aqui em excluir, pronto, excluir a planilha, só temos agora a nossa primeira planilha lá, novamente, ok? Muito bem, vou aproveitar e vou apagar esse conteúdo daqui, e vamos ver agora algumas funções. Vou inserir alguns valores, 30, 32, 5, 32, 56 e 37. Pronto, tem alguns valores aí, muito bem. Eu quero agora somar esses valores usando fórmula. Então, eu vou até tirar um aqui para não ficar muito grande por causa do nosso tempo. Então, agora eu quero somar todas essas células daqui. Vocês já sabem usar a fórmula. Então, vou somar usando fórmula aqui, ó. É só somar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Ok? Apertei Enter, somou. Que bacana, né? Funciona desse jeito. Agora você imagina se eu tivesse muitas células para fazer essa operação. Então já ia ficar muito trabalhoso. Imagina se eu tivesse que somar até a célula A20. Ficaria A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 até A20, né? Então tem um recurso mais simples, que é usando a função. A gente já viu anteriormente a função soma, vocês viram escrevendo lá, mas você não sabe ainda direito como é que ela funciona. A função soma funciona assim, olha, eu coloco lá o igual, né, na frente de fórmula e função preciso colocar o sinal de igual, eu vou escrever o nome da função, no caso a função soma, e vou abrir parênteses para eu colocar o que a gente chama de argumentos. Os argumentos são a faixa de células das quais eu quero somar. Então, eu vou colocar a primeira célula da faixa, muito bem. E repara que todas as minhas células que eu quero somar, elas estão uma aqui do lado da outra, elas são adjacentes. Então, posso colocar a primeira célula, vou colocar o sinal de 2 pontos. O 2 pontos, para a gente poder entender melhor, você
valorizar como significando até. Então, vou colocar a função soma de A1 até, agora eu vou colocar a última célula é A5, então vou botar A5 aqui. Olha, marcou tudo, aí eu consigo visualizar, vejo assim que toda a minha seção está marcadinha. Vou fechar parênteses aqui agora, indicando que terminaram os argumentos. Vou apertar Enter, deve dar o mesmo resultado que me deu a fórmula também, né? Deu 215, ok, então tá tudo certo, tá bom? Então aprendemos a primeira função. Só que nós vimos como se faz para somar células que são contíguas, que elas são adjacentes, são uma do lado da outra. Mas se tiver valores que estejam em células diferentes, então eu tenho um valor aqui, ó, 76, pronto. Na célula C4, eu quero somar isso tudo daqui e a célula C4 também. Então, vou fazer da seguinte maneira. Usando fórmula, seria igual a 1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais C4. Ok, sem problema. Agora, usando função, eu vou fazer a função soma de A1 até A5 e coloco ponto e vírgula. Ponto e vírgula permite que eu adicione células salteadas, células separadas. Então, qual é a célula separada que eu quero somar também? É a célula C4. Então, aqui eu vou colocar C4, ok, fechei, parênteses. Sabe que ela ficou marcada também, né? Vou apertar Enter, tá lá a minha soma, tá bom? Ok, fechamos então a função soma. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz uma média aritmética entre todas essas células daqui. Para a gente fazer uma média aritmética é muito simples. Eu vou usar uma função que se chama média. Legal. A função média, os argumentos dela vão ser iguais ao da função soma. Então, se você aprendeu a fazer a função soma, você sabe também fazer a função média. Quero fazer a média, então, entre A1 e A5. Então, eu vou colocar lá A1 até A5. Pronto. Fechei. Tá aí a média feita. Ah, eu quero fazer também com a célula C4, né? De A1 até A5 e C4. Mesma coisa. Média de A1 até A5, ponto e vírgula, C4. Ok, Enter. Está lá o resultado. Muito bem, fechamos assim a função média. Função média. Agora, se a gente quiser encontrar o maior valor entre uma faixa de células, vamos ver uma nova função, é a função máximo. A função máximo encontra o maior valor. Para que eu vou usar essa função? Essa função, imagina que você tem uma tabela de preços onde você queira, por algum motivo, encontrar o maior preço dentro dessa tabela de preços. Então, você pode usar a função máxima. Ela funciona assim. Vou escrever o nome da função aqui. E quem sabe fazer a função soma e a função média também sabe colocar os argumentos na função máxima. É só colocar a faixa de células. Aqui no caso de A1 até A5. Pronto. Aí já fica tudo marcado. Vai me dizer qual é a maior célula. Aqui, ó. Quer dizer, o maior valor dentre essa faixa de células. No caso, o maior valor é o 92. Aqui, 92. Muito bem. E o contrário da função máximo é aquela que encontra um menor valor dentre uma faixa de células, que no caso é a função mínimo. A função mínimo, ela mostra o menorzinho, o menor valor. Olhando de A1 até A5, a gente já identifica visualmente que o menor valor é o 5. É só você colocar os argumentos da mesma maneira que na função máximo, de A1 até A5. Vamos ver se vai aparecer o 5 lá. Fechou, tá aí a função mínima. Agora, imagina que você não queira achar o maior valor, você quer achar o segundo maior valor. A função máxima não serve mais. E se eu quiser encontrar o terceiro menor valor? A função mínima não serve mais. Então a gente vai contar com essas funções aqui, ó. A função maior, quero encontrar o segundo maior valor entre A1 e A5. Então vou colocar lá, olha, os argumentos. A1 até A5, muito bem. Aí agora eu coloco ponto e vírgula. Eu quero o segundo maior valor
Então, eu coloco aqui 2, fechou parênteses, Enter, segundo maior valor. Você vê que o maior aqui é 92 e o segundo maior realmente é o 56, então tá ok, tá bom? Agora nós vamos encontrar o terceiro menor valor. A gente vai usar uma função chamada função menor. Então, vou colocar lá de A1 até A5, é aquela faixa. Eu quero o terceiro menor valor, então vou colocar aqui dentro 3. Olha que legal, tá Enter. É o terceiro menor valor. Você vê que o menor é 5, o segundo menor é o 30, o terceiro menor é o 32, está aqui, 32. Então, funcionou. Ok? Muito bem. Muito bem. Depois nós vamos ter um exercício, eu vou colocar no Classroom, um exercício relativo a isso daí. Vou mostrar para vocês aqui agora. Essa planilha, aonde eu tenho aqui, olha, um boletim escolar rudimentar. Onde eu tenho aqui, olha, na célula 1, escrito boletim escolar, e aqui eu tenho as disciplinas, né? Aqui nessa coluna eu tenho o primeiro bimestre, as notas, e aqui eu tenho a média. Ah, que bacana. Então nós vamos fazer o seguinte, aqui em média eu vou calcular primeiro a média da nota de matemática do primeiro e segundo bimestre usando fórmula. Aqui em português eu vou usar função, aqui eu vou usar fórmula e aqui eu vou usar função, só para a gente fixar. Então vamos ver aqui, ó. Vai ser igual a B2 mais a C2, B2 não, B3 mais C3, e eu tenho que pegar isso aqui, somar tudo primeiro, para depois dividir por 2. Essa é a expressão matemática para a média aritmética. Eu pego o número de células, sejam eles quais forem, eu somo todos eles e divido pelo mesmo número de células. Muito bem. Apertei Enter, está feita aqui a média. Aqui eu vou fazer por função. Vai ser a função média de B4 até C4. Aí você pergunta, né? Qual é o melhor momento para se usar fórmula e qual o momento para se usar função? Bom, você vê que a gente usou aí uma fórmulazinha para fazer a média, né? Usamos a função também. Como a gente tem poucas células, são só 2, a gente fazendo por fórmula fica bom, sem problema nenhum. Agora, se a gente tivesse que fazer média de muitas fórmulas, ou de muitas células, usar fórmula já vai ficar muito desgastante, né? Muito penoso. Então a gente já usa a função para poder diminuir o esforço de digitação. Aqui agora vamos fazer a média usando fórmula, vou somar tudo, então eu tenho B5 dividido, somando com C5, isso tudo dividido por 2, e aqui eu tenho a média, aqui, de B6 até C6. Ok? Enter, tudo bem. Aí você percebe que aqui, olha, essas minhas células já estão formadas com casas decimais. Eu quero formatar também colocando casas decimais nessas outras células. Na verdade, eu quero colocar 2 casas decimais em todas essas células. Então, tem mais de uma maneira da gente fazer. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai formatar uma célula é a gente selecionar. Então, eu quero selecionar essas células aqui. Essa faixa de células. Muito bem. Então, a gente pode formatar de mais de uma maneira. Eu posso usar aqui na faixa de opções o grupinho número para poder formatar aqui, tá bom? Eu posso clicar aqui também em formatar e aqui na opção formatar células. Eu posso clicar com o botão secundário do mouse e clicar na opção células. Você escolhe. A mais fácil é usar aqui. Esse botãozinho diminui o número de casas decimais e esse botãozinho aumenta o número de casas decimais. Eu quero, no caso, aumentar. Olha, ficar agora com 2 casas decimais, com uma casa decimal, agora eu estou colocando 2 casas decimais.
Então, ficou tudo com 2 casas decimais. Muito bem. Outra coisa que a gente vai fazer também é transformar essas 4 células em uma só. Esse recurso a gente chama de mesclar. Então, as células A1, B1, C1 e D1 vão se transformar somente na célula A1. E, ao mesmo tempo, esse texto ele vai ficar aqui centralizado. Basta eu apertar esse botão aqui, olha, o botão mesclar e centralizar. Cliquei aqui, pronto. Agora aqui tem uma célula só, aqui ó, A1, a célula B1, C1 e D1 não existem mais. Muito bem, mesclei assim. Outra coisa que eu quero fazer é colocar bordas em volta das células, porque veja, essas linhas que aparecem aqui, quando você vai imprimir, elas não aparecem. Elas aparecem somente aqui na célula para você poder situar. Então eu vou selecionar a área que eu quero formatar. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho que ir na formatação de células. Eu vou usar aqui o menu de contexto, indo na opção formatar células, cliquei, apareceu aqui a minha janela formatar células. Eu quero colocar borda. A borda que eu vou escolher vai ser essa borda simples, porém grossinha. Eu vou colocar como contorno. Ok. Eu fazendo isso aqui, apertando aqui, já mudei aqui a minha borda, tá vendo? Agora eu quero mudar essas bordinhas aqui. Então vou clicar aqui dentro, vou por outro caminho, vou clicar aqui em formatar e aqui na última opção formatar células. Fui lá. Agora eu quero colocar as bordas internas. Opa, perdão, eu vou começar da esquerda para a direita. Vou selecionar aqui qual é o estilo que eu quero. Quero esse estilo. A cor que eu quero, vou colocar essa cor aqui, ó, laranjinha. Agora sim eu vou colocar aqui, ó, borda interna. Selecionei, cliquei, pronto, tá aqui, ó. As minhas bordinhas estão desse jeito. E agora aqui, ó, nessa célula de cima, eu quero fazer diferente. E não vou mais por aquele caminho que eu mostrei para vocês. Eu vou clicar aqui, olha. E vou clicar em mais bordas. E eu consigo chegar no mesmo lugar. Repara que a lateral, a superior e a lateral direita, elas estão naquela cor preta mais grossa. Eu quero mexer só com essa. Então começo da esquerda para a direita. Eu vou colocar nesse formato também, nessa cor também, nessa cor também, pretinha. E eu vou clicar aqui nesse botão que é relativo só a essa linha. Vou clicar no OK. Pronto, tá aí a minha borda feita. Inclusive, eu vou adicionar uma cor de fundo aqui, ó. Que eu posso ir também aqui na formatação de células, mas não vou fazer isso não. Eu vou usar aqui no grupo fonte, eu vou vir aqui, olha, na preenchimento, clico aqui e escolho a cor que eu quero. Eu vou colocar uma cor, quero um verdinho mais claro aqui. Esse aqui, pronto. Ok. Bacana. Tá bom? Então tá feito aqui o nosso boletim. Muito bem. Ainda temos muitas coisas para ver. Por enquanto nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Muito obrigado. Bons estudos para todos.